né? Mas com a qualidade dos atletas que a gente tem, a gente pode chegar e beliscar um campeonato. Tá? Felipe, desculpa, não pode propor. Não, eu ia te falar um pouquinho sobre o perfil do time, mas vai, tu que é o jornalista e não eu. Não, que isso. Olha aqui, depois eu ia te perguntar, por que é um time mais jovem? Não era o tipo a linha de atuação do Inter em outras temporadas, né? Agora é um time mais novo. No ano passado a gente já começou a fazer esse processo, tá? No ano passado a gente já foi com um time que a média era um pouquinho menos, ou se não me engano, 19 anos e um mês, alguma coisa assim, tá? E esse ano baixou um pouco ainda para 18 anos e acho que 1 ou 2 meses, tá? Essa mudança, ela tem duas razões, né? Primeiro que a gente percebeu, né, uma necessidade de acelerar um pouco o desenvolvimento desses meninos da base, tá, ali do último ano. Tá? Por quê? Porque a gente assumiu em 2021, na 2021 a gente já tinha um time praticamente estourando a idade, né, em várias posições estourando a idade do sub-20. Foi o time que foi campeão brasileiro, inclusive, a gente foi campeão brasileiro em 2021, né, em novembro de 2021, e campeão da Supercopa do Brasil em dezembro, mas já com jogadores já no limite da transição ali, da idade, né, de estourar a idade. E a gente entendeu, né, olhando as categorias que a gente tinha, e digamos assim, o grupo dos jogadores que a gente tinha, que a gente ia precisar acelerar um pouquinho esse processo a partir dos anos seguintes. E foi o que aconteceu em 2022, a gente já foi com um time bem mais novo, justamente porque a gente tinha um problema, principalmente na categoria 2003, né, que já eram os jogadores que tinham 18 anos já, e essa categoria 2003, ela era uma categoria que não tinha muitos expoentes, digamos assim, tá? Então, esse processo, a gente percebeu uma necessidade de tentar acelerar isso com jogadores de 2005, 2006 e 2007. Como a gente tem um grupo de jogadores que se desenvolveu muito bem nesses últimos 2 anos, jogadores jovens, eu falo ali, jogadores que hoje têm 16, 17 anos, e a gente entende que eles estão já superaram o limite, digamos assim, de crescimento dentro da própria categoria sub-16, sub-17, a gente está colocando eles para sub-20. Isso é um pouco de uma tendência, né, que a gente vê até de mercado, digamos assim, né, no sentido de que a gente precisa tentar lançar os jogadores um pouquinho antes do que vinha acontecendo. O Longaray está aqui conosco, só mais uma aqui, Longaray. Quantos observadores, Felipe de Oliveira, tem o Internacional nessa Copa São Paulo, assim? Ele compete em igualdade com outros clubes? Não dá também para exagerar? Quantos vão estar em loco acompanhando as partidas? Essa informação do número de observadores, os clubes não costumam divulgar muito, tá, Flávio? Mas todos os observadores do Inter vão estar na Copinha. Tá? O ano passado a gente já fez isso. Até um observador, pelo menos vinculado ao profissional, tá, vai estar na Copinha. A gente fez isso ano passado, todos os observadores foram para São Paulo, a gente reuniu todos os observadores lá, então a gente tem os grupos, eles estão todos mapeados pelos observadores do Inter, e a partir de ontem já, né, que foi o dia que começou, eles já acompanham jogos e vão se deslocando de uma cidade para outra, assim. O ano passado mesmo, quando eu estava em Barueri acompanhando o Inter, eu fui com os observadores, pelo menos assisti 2 jogos no mesmo dia antes do jogo do Inter. Então, é algo, tem cidades mais distantes, né, mas a área de cobertura ela acaba sendo sempre muito próxima. Então, eu não tenho nem como te responder assim, como é que estão os outros clubes. Mas pelo número de observadores, se a gente vai numa situação de igualdade ou não. Mas a gente pegou todos os nossos observadores, a gente tem observadores que cobrem, né, grande parte do território nacional. Então, todos estão lá justamente dentro desse processo. E esse processo ele já nos trouxe alguns resultados, né? Por exemplo, só para exemplificar em relação aos jogadores que vão jogar hoje, por exemplo, que estão no grupo hoje. O Gustavo Prado, que veio em fevereiro desse ano passado, agora 2023, né? Ele foi trazido justamente a partir de uma observação que foi feita. O Cauã, goleiro que não vai jogar a Copinha porque quebrou o dedo, agora faz 5, 6 dias,
né, que era o nosso goleiro titular. Ele também jogou a Copinha no ano passado, foi observado na Copinha e foi trazido para o Inter, né? O Vinícius, centroavante também, do centroavante 2003 também, mesma situação, foi visto jogando e acabou vindo para o Internacional. Então, quer dizer, a gente tem aí já um trabalho desenvolvido nesse sentido. Lucas Longaray. Felipe, bom dia. Lucas Longaray, um prazer receber o amigo aqui na Rádio Grenal para a gente abordar um pouco mais sobre o Inter, até porque a Copinha é importante, porque além do jogador que está surgindo na base, dá um desempenho esportivo dentro de campo, tem também toda a questão de encher os cofres do clube também. E Felipe, eu queria te questionar em relação à preparação psicológica dos jogadores, porque o jogador que ele começa a disputar a Copinha, ele começa a se aproximar talvez do período de transição mais difícil desse processo todo dele, que é a transição da base para o profissional. E aí ele começa a ter uma exposição maior. Hoje, com as redes sociais, acaba se criando uma mídia, uma expectativa muito grande em cima de alguns jogadores. E aí a gente pode colocar, por exemplo, o Ricardo Matias, o Gabriel Carvalho. Tem também a questão do público, que é um público maior que vai acompanhar os jogos. Então, como que o Inter tem cuidado dessa relação psicológica dos jogadores da base que vão entrar nesse processo de transição base profissional? Bom dia, Lucas. Prazer falar contigo. Sem dúvida, né? Essa é uma preocupação, enfim, que existe desde o início da formação deles, né? Tanto que a gente tem lá hoje 2 psicólogas, né, que tratam e trabalham com os meninos vários temas, dentre eles a questão da exposição, tá? Isso, enfim, né, já é muito enfim, já se acostumam, digamos assim, com essa exposição. Alguns, enfim, acabam se expondo demais, outros menos, mas a pressão, ela existe. Hoje de uma forma muito grande, né? Alguns deles não têm redes sociais, outros saem das redes sociais, outros voltam, porque justamente existe uma pressão muito grande, né? Às vezes tem um jogo e um jogador do Inter da base, isso acontece, tá? Um jogador do Inter da base é um pênalti, por exemplo, vários haters vão lá pro perfil do jogador e começam a ofender o jogador, tá? E a gente esquece que base é a formação, né? Que, como vai acontecer, vai ter erros, né? Eu não sei, eu assisto alguns jogos da Premier League no final de semana e eu sempre vejo erros de jogadores, né? Vejo jogador que faz um passe errado na saída de jogo, o outro time vai lá e aproveita, um jogador que erra um pênalti, um jogador que fura em bola bizonhamente e acaba gerando uma chance para o adversário ou erra um gol. E são jogadores, enfim, que jogam no maior campeonato do mundo e cometem erros, né? E às vezes a gente não consegue admitir, ou melhor, algumas pessoas não admitem que um menino de base, um jogador de base, digamos assim, com menos de 20 anos, 19, 18, 17, 16 anos, cometa um erro num jogo de futebol, né? O erro faz parte do jogo de futebol, né? Então, isso é um jogo muito mais de erros do que de acertos, até, a gente pode dizer. Então, essa preocupação, ela existe, né? Se procura tratar isso diretamente ou diariamente ao longo do tempo, enfim, para que eles sintam da menor maneira possível. Mas acontece, né? De haver às vezes uma superexposição e uma situação ruim pode atrapalhar. E aquilo, é um trabalho que a gente não está preocupado ou voltado só para a Copinha, né? Mas para o dia a dia, né? Porque existem muitas armadilhas na carreira desses jogadores, né, principalmente quando começam a despontar, né, já nos 16, 17, 18 anos, isso já é algo que acontece e que a gente precisa ficar atento. A Copinha, né, como você falaste, a questão da exposição da Copinha é muito grande, eu até costumo dizer que tecnicamente é um campeonato muito inferior ao Campeonato Brasileiro Sub-20, né? No Campeonato Brasileiro Sub-20 a gente, principalmente quando era o modelo de 2021, que a gente jogava contra todos os times, né? Então eram 19 jogos, então dos times, né, de todos os times melhores ranqueados no Brasil. Então era um campeonato que tinha um nível técnico muito alto. Depois mudou o formato 2022-23 para 2 grupos de 10, então aí passam a ser 9 jogos apenas, um campeonato muito rápido, né? Mas a Copinha, a gente tem alguns jogos que são jogos de nível técnico ainda abaixo, que são principalmente, né, os da primeira fase. Já na segunda fase, a gente já pode ter cruzamentos importantes. Por exemplo, o Inter pode vir a cruzar, embora seja difícil, pode vir a cruzar com o Fortaleza na segunda fase, né? Na quarta fase, o Inter deve cruzar com o time do grupo do Corinthians, né? Então pode ser o Corinthians, pode ser o Marília,
né? E sem dúvida nenhuma na quinta fase a gente cruzaria no mínimo, cruzaria com o Corinthians. Mas, a quantidade de jogos difíceis ele é um pouquinho menor. Mas é claro, tem uma grande dificuldade do campeonato, que é justamente vai para uma sede, num lugar diferente, né, numa estrutura completamente diferente. Às vezes as estruturas não são boas, né? Esse ano a gente está indo para Jaú, tá em Jaú, na verdade, eu não estou lá, mas está em Jaú, e tem uma estrutura bastante boa, né? Mas enfim, né, a Copinha é o campeonato com maior visibilidade do Brasil, mesmo comparando mesmo com o Campeonato Brasileiro Sub-20. O Felipe Machado vai perguntar também, só uma curiosidade, são jogadores semi-prontos, né? A gente costuma adjetivar dessa forma, Felipe de Oliveira, diretor da base do Internacional. Mas se você encontrar 3 ou 4 bons jogadores com a comissão técnica, com os olheiros, o Inter tem recursos para investir, nem todos, embora sejam da base, são jogadores de baixo custo, né? O Inter tem já um valor reservado, você sabe que valor é, mas não vai divulgar, enfim, não teria problema. Como é que vai funcionar? Ou você vai lá, bate na porta do presidente, eu vi um volante, o cara extraordinário, só que custa 700 mil reais. Temos? Como é que funciona, para dar uma ideia? Depende muito da situação, tá, Fábio? O Inter, por questões de orçamento, tá, eu vou pegar esses 3 anos que eu tive lá na base, a gente fez a aquisição de um jogador um pouco mais caro, tá? E depois a aquisição de outro jogador que envolvia dinheiro, só 2, tá? E a gente trouxe, enfim, mais de 180 atletas vieram para o Inter nesses 3 anos em observação e vida. Estou falando em todas as categorias, tá? Mas é muito difícil a gente fazer transações em dinheiro. Mas nessa idade, tá? Acaba sendo necessário. Hoje em dia, trazer jogadores com 18 anos, 19 anos para as categorias de base, sem envolver dinheiro, é muito difícil, tá? Mas por isso que existe toda uma coordenação de todos os observadores, inclusive com profissionais do CAPA, tá? Porque no momento em que um atleta chama atenção lá no primeiro jogo, isso já é reportado, isso já é analisado internamente para que justamente se consiga a partir do segundo, terceiro jogo ele confirmando aquela performance, que ele acabe sendo, já entre em contato pela coordenação de mercado do Inter, gerência de mercado do Inter, e aí já se estabelece uma via de acesso, ou pela própria gerência administrativa da base, que aí vai fazer negócio. E aí vai fazer negócio em parceria ou por um tempo de empréstimo e lá na frente com o valor fixado, que é o que geralmente acontece, né? O valor fixado por um percentual do passe, e aí, quando ele fica um tempo aqui, a gente consegue avaliar com mais calma, mais tranquilidade no dia a dia, enfim, e aí se conhece bem o jogador, né? Não só dentro do campo, mas fora do campo também. E aí acaba se fazendo uma transação. Geralmente eles vêm nesse modelo, tá? Vem pro Inter, já estabelece um percentual inicial, né? Porque vai ficar aqui recebendo investimento do clube, e um percentual depois, a partir do término lá de um período de empréstimo, para aquisição de percentuais do passe deles. Felipe, bom dia, prazer conversar contigo. A minha pergunta até é outra, mas é que tu citou a compra, né, de 2 jogadores para a base. Só uma rápida, eles seguem no Inter, e se tu puder dizer quem são esses 2 jogadores que foram comprados? Um deles é o Ricardo Matias, tá? A gente fez uma aquisição importante, né, abaixo dos valores que o Dalpzol citou, exemplificando, mas foi um jogador que a gente contratou em 2022, né, que a gente resolveu investir nele para ver, enfim, porque a gente acreditava no potencial dele, né, e é um jogador que tem muito potencial, né, não é um jogador pronto ainda, longe disso, né, tem 17 anos, né, então, mas sem dúvida nenhuma é um jogador que a gente investiu. E é justamente, que bom que tu foi nessa linha, né, de um jogador pronto ou não pronto, que eu quero encaminhar minha pergunta, porque a gente muito trabalha, e eu, pelo que consigo acompanhar na categoria de base do Inter, o problema do Inter tem sido a utilização desses jogadores no profissional, mas não a questão da formação, né? Se a gente for olhar o futebol brasileiro hoje, na Série A, tem vários jogadores que passaram pela categoria de base do Inter, né? O Jair, o Alan, que
que foi comprado por um caminhão de dinheiro pelo Flamengo junto do Atlético Mineiro. O Marlon, lateral esquerdo, agora que interessa ao Grêmio, interessa ao Inter, também passou pela base do Colorado. Tem uma leitura do porquê que, de repente, esses jogadores criados na categoria de base do Inter, e posso citar os exemplos mais recentes, né? O Estevão, o Lucas Ramos, claro que o Matheus Dias vem tendo mais oportunidades, mas por que eles não têm conseguido deslanchar no profissional? Eles sobem muito cedo, sobem ainda sem estar prontos. Qual que é a leitura que o Inter tem sobre isso? Eu acho que são várias circunstâncias que levam a essa dificuldade maior. Tá? Uma das dificuldades, sem dúvida, é a exigência que se tem, diante do fato de que o Inter está há bastante tempo sem títulos, né, de respostas mais imediatas, né, o que é um pouco mais difícil com os jogadores que vêm da base. Os jogadores da base precisam de um pouco de tempo, né, um pouco mais de tempo e continuidade dentro do campo de jogo. Aquilo que hoje em dia se convencionou chamar de minutagem, digamos assim. Né? Eu prefiro chamar mais de experiência de jogo mesmo que de minutagem, porque, enfim, são as situações diferentes que se colocam na frente do jogador dentro de campo que vão gerar nele ou produzir nele experiências, né? E aí agregar ao longo do tempo. Mas, de qualquer maneira, essa vivência ela acaba sendo um pouco mais difícil quando tu tens, enfim, né, um clube que está há algum tempo sem ganhar, então a exigência da torcida acaba sendo mais alta, a impaciência também, não só da torcida, mas dos próprios dirigentes, digamos assim, e também da parte técnica. A alternância, a modificação de treinadores, né, a grande mudança de treinadores acaba atrapalhando o processo também, né, porque cada treinador novo que chega, né, numa situação que exige resultados rápidos, ele não vai sair se abraçando num menino de 18, 19 anos. Né? Ele vai procurar um jogador que tenha um pouco mais de experiência, que ele saiba que vai poder contar, digamos assim, nos momentos mais difíceis, de maior pressão. Então, isso é bastante difícil. Mas pega muito, por exemplo, o exemplo agora do Beraldo, né, que teve essa venda sensacional, digamos assim, né, para a Europa. Mas por que o São Paulo faz? Se a gente for analisar o contexto, né, o Beraldo jogou inclusive o Campeonato Brasileiro contra nós na final, porque, né, que a gente ganhou 2-0 em Porto Alegre, empatando no Morumbi. Ele foi expulso inclusive no Morumbi no final do jogo. Ele e o Luca se envolveram numa situação lá e acabaram sendo expulsos. E a gente vai ver que o Beraldo, ele teve esse ano, né, foi esse o ano que ele estourou, 2023, e ele estoura justamente quando 3 jogadores do profissional se machucam. Né? 3 zagueiros se machucam, o São Paulo estava pensando em contratar outro zagueiro, e ele começa a jogar e começa a ter sequência, e o Rogério Ceni diz, não, segura, espera, não vamos contratar ninguém, vamos deixar o garoto jogar. E aí ele estoura esse ano e o Paris Saint-Germain vem com essa venda astronômica, digamos assim, para o pouco tempo que ele teve jogando, e para a posição, inclusive. Então, essa situação assim, de continuidade, ela é muito importante. E quando a gente tem um clube que não vem conquistando títulos, um clube do tamanho do Inter, né, cuja torcida exige títulos, e que não vem conquistando títulos, a paciência certamente ela é muito menor. Aí isso reflete no jogador, a própria ansiedade do jogador. O próprio jogador sabe o tamanho do clube que ele representa, né? Então isso aumenta também a ansiedade dele e às vezes atrapalha o próprio desempenho dele. Felipe, tu já foi diretor da base nos anos 2000, retornou para o Internacional no janeiro de 21, então vai completar quase 3 anos já de trabalho. E a gente sabe que a questão das categorias de base é um trabalho complexo que abrange muitas vertentes. Mas o que chega para o torcedor é o resultado final. É o jogador que acaba servindo no time titular, é o jogador que acaba sendo vendido para a Europa, para outros clubes, para acabar equilibrando as contas. E o Inter não tem gerado muitos frutos nesse sentido. O que está faltando para o Inter conseguir gerar esses frutos? Ou, já que é um um processo que leva tempo, quanto tempo mais para o Inter conseguir reorganizar as suas categorias de base e daqui a pouco conseguir render mais jogadores também para o time titular? Até porque a gente mora no Rio Grande do Sul e tem muito essa questão da grenalização e a gente consegue observar do lado do Grêmio, mesmo na Série B, revelando alguns jogadores. E o Inter também revela, claro, tem a questão do Johnny, o Matheus Dias surgindo agora, mas parece que fica um passo atrás em relação ao Grêmio. O Grêmio tem uma tranquilidade maior para poder revelar. Né? Acho que esse é um ponto importante, né? Justamente em virtude dos últimos resultados.
Esses 3 anos, tá, foram 3 anos de, como eu posso dizer, de colocar a casa em ordem, digamos assim, tá, e tentar estabilizar e construir alguns processos internos que o clube não tinha, tá. Além disso, se buscou, né, nesses 3 anos, se constituir, digamos assim, construir a identidade, digamos assim, do jogador que a gente quer para cada posição no clube. Então isso já no início a gente procurou estabelecer, né? Se primou nesses 3 anos em procurar desenvolver atletas com uma qualidade técnica mais alta do que a gente tinha, tá? E se olhou no mercado também jogadores com maior potencial técnico nesse sentido. A gente peca um pouquinho hoje em dia, comparando assim 2023 com janeiro de 2023 com janeiro de 2021, né? Digamos assim que foi a entrada lá. O time, digamos assim, os jogadores que tinham defensivamente eles eram mais fortes, tá? Do que os jogadores defensivamente que a gente tem hoje, tá? Mas fortes fisicamente, acima de tudo, tá? E a gente procurou estabelecer uma priorização, né, de atletas do meio de campo para frente, tá, para o ataque, porque era algo que se identificou como, né, 2 situações, né? Questão da necessidade que o Inter tinha de revelar jogadores nessa posição, né? E o fato de que jogadores do meio para frente são jogadores mais caros, tanto para vender como para comprar. Então, isso acaba trazendo consequências, né, no trabalho e no dia a dia. Então, se procurou justamente estabelecer e uma padronização das categorias, no sentido de ter um maior equilíbrio entre elas, de não se ter assim, um ano bom, um ano ruim, um ano bom, um ano ruim, como se tinha, né, se verificava muita desigualdade entre os anos, né, e procurou estabelecer um padrão. Quer dizer, acho que o Inter inicia 2023 com um padrão diferente do que a gente encontrou em 2021 em termos de qualidade de jogadores, em termos de modelo de jogo, até mesmo das equipes, porque o time passou a adotar um modelo de jogo nas categorias iniciais até o sub-17 ali, de certa forma padronizado, né? Voltado justamente para ser um time que ocupe mais o campo adversário do que o campo defensivo, né? E isso faz com que os jogadores se desenvolvam dentro dessa realidade. Então, eu penso que esses 3 anos foram 3 anos com uma padronização importante. Em relação a quando vão surgir de novos jogadores, esse time sub-20 que vai para essa copinha, na minha visão, ele é um time tecnicamente superior ao das outras das outras 2 edições, tá? Quer dizer, 2022, 2021 não teve, né? E até mesmo o Campeonato Brasileiro sub-21, tá? Ele tem jogadores que são jogadores muito interessantes, tá? Por exemplo, o Gustavo Prado, tá? Que é um jogador 2005, que é a gente tem, esse time tem vários camisas 10, né? Isso é uma característica interessante, né? O Inter durante muito tempo teve no D'Alessandro um camisa 10 como seu maior ídolo, e o Inter não formou jogadores com características de camisa 10, né? Em todo esse tempo, né? Nesses últimos 13 anos pelo menos, ou mais até, né? Então tem o Gustavo Prado, o próprio Gabriel Carvalho que se fala, o Iago Noal, que também é um menino 2007, também tem essas características, né? Cada um joga com a 10, o outro com a 20, o outro com a 30, né? O Alex, né, que vai jogar com a 7 na copinha, é um menino de muita qualidade, né? Vem do mesmo lugar que o Vinícius Tobias veio, né? Enfim, o próprio Ricardo Matias, que a gente conversou, o Vinícius, que é um centroavante mais forte, né? Um centroavante mais de área, também é um jogador interessante. O Riquelme, que a gente trouxe, que tem qualidade, ainda está se adaptando e se desenvolvendo, que a gente trouxe do esporte a partir também de uma observação na copinha do ano passado. Enfim, João Dalla Corte, que é um zagueiro bastante técnico, enfim, né? E alguns outros que ainda não têm idade sequer para ir para a copinha, né? Que tem ali seus 16, 17 anos, e que se optou por ficarem ou estão lesionados. Então, eu acredito que a partir agora desse ano a gente começa a revelar jogadores com uma qualidade mais alta, tá? A partir de 2024, né? Embora sejam jogadores ainda jovens, jogadores de 18, 17 anos, né? 19 anos, né? Jogadores que eu acredito que vão para Pedrinho, né? Que é um atacante também que joga com a 11 nesse time. Então, a gente tem, né, vários jogadores aí que vão ter uma qualidade mais elevada, na minha visão, do que jogadores que a gente vinha produzindo, né, antes de 2021.
Por que Gustavo Grossi continuar? Ele não conquistou títulos praticamente, ele não revelou jogadores. O que ele faz que nós do lado de fora não conseguimos enxergar, Felipe? Vamos lá, primeiro reparo, Gustavo Grossi foi campeão brasileiro sub-21. O Inter nunca tinha sido campeão brasileiro nesse formato, de jogar contra 19 clubes, depois mata-mata e depois a série dos mata-matas, né? Então, começa por aí. Foi super campeão do Brasil, também nunca tinha sido. Em todos os campeonatos brasileiros sub-20, o Inter terminou ou em primeiro ou em quinto lugar, né? Entre os 5, né? Nesses 3 anos. O time sub-17 do Inter não tinha nunca passado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro nesse modelo. Esse ano passou, né? Foi para a fase de mata-mata. Enfim, né? Campeonatos regionais, uma coisa ou outra, enfim, se ganha, se perde e se conquistou vários títulos também. Hoje mas mais o Gustavo se perde, né, Felipe? Oi? No âmbito aqui do Rio Grande do Sul, mais o Inter perde do que ganha no Não, o sub-20 nos últimos 3 anos a gente ganhou 2 e perdeu 1. Né? Sub-17 a gente ganhou 2 e perdeu 1. Sub-15 a gente perdeu mais, concordo, né? Enfim, mas é normal, né? É algo que acontece, principalmente quando a gente não tá, e aí é aquela questão, quando a gente não tá preocupado em ganhar. Ganhar não é o mais importante. Ganha como consequência, como situação, porque tem, né, jogo de base é aquilo, né? Às vezes acontece num lance, às vezes já ganhamos sem ter o melhor time, claro, isso acontece, né? E às vezes e não nos adianta assim ganhar tentando ganhar o jogo por uma bola. Não é assim, a gente vai ganhar tentando jogar do nosso jeito. E a gente perde muitas vezes porque a gente quer jogar do nosso jeito e porque a gente acha que os jogadores têm que jogar se desenvolvendo do nosso jeito. Perdeu pro São José o jogo e tal. Sim, às vezes a gente vai perder pro São José justamente porque a gente vai acreditar num jeito de jogar em que a gente vai se expor e ter mais riscos, né? Mas enfim, voltando. Por exemplo, tudo isso que eu falei sobre definição do perfil dos jogadores, definição do modelo de jogadores, ampliação da rede de observadores, colocar todos os observadores para ir para a Copa São Paulo, todas essas questões do dia a dia, criar estrutura para que, por exemplo, se possa ter o desenvolvimento da área psicológica, da área pedagógica, de todas as áreas que estão, digamos assim, não gosto dessa expressão, não está me vindo nada, mas nos bastidores, digamos assim, da formação da base, e tudo isso passa pelo trabalho do Grossi, né? Então o Grossi faz um ótimo trabalho na minha visão, né? Tem contrato até março no clube e, enfim, né? Vai se ver, não sei se vai ser renovado, se não vai ser renovado, né? Até porque eu mesmo não devo continuar como diretor da base do Inter. Então isso é um processo, enfim, que vai ser analisado pela diretoria, tanto do profissional, tanto pelo Magrão, né, que passa a ter uma atribuição um pouco maior nesse ano de gestão, como pelo próprio próximo diretor-geral, que vai ser o diretor da base. Por que o Inter não tem, daí pode ser que você me esclareça que os outros também, a grande maioria não deve ter, não seria interessante investir não só em treinador de goleiros, mas treinadores para bola parada, para faltas, enfim, especificidades que vão ser determinantes para um jogador? A gente procurou desenvolver, foi um dos trabalhos que não se desenvolveu como a gente gostaria, tá? Uhum. Trabalho de desenvolvimento de técnica individual de jogadores, mas se trabalhou isso, né, no turno, no contraturno, digamos assim, dos treinos, né, para se desenvolver. Mas eu penso sim que isso é algo importante, algo necessário, né? E que, claro, né, tem algumas questões aí de investimento e de planejamento que passam um pouco pela área metodológica. Existe uma grande discussão em relação à questão das faltas, da cobrança de falta, treinamento de cobrança de falta. Talvez explique por que no Brasil a gente não vê mais gol de falta, né? Que aí tem a ver com carga de treinos e uma série de outras questões, enfim, que daí eu não tenho nem conhecimento técnico, digamos assim, para poder falar nessa episódio. Agora, concordo contigo que, a princípio, eu tendo a concordar contigo que é uma necessidade que não só o Inter, né, mas todos os clubes têm, de maior treinamento desses fundamentos. Concordo contigo. Agora, Felipe, eu queria te questionar em relação sobre essa relação mesmo, com perdão da redundância, com o time profissional. Como que é a relação da base com o Cudê? E eu questiono em cima de
um jogador das categorias de base, ele sobe e ele começa a ser anexado ao time profissional por necessidade, daqui a pouco o Kudê acaba perdendo o René por lesão, já não tem um lateral esquerdo, então sobe um lateral esquerdo das categorias de base, ou um atleta da base ele acaba subindo porque ele vem ganhando um destaque, então mesmo que daqui a pouco o Alan Patrick, por exemplo, esteja num bom momento, não, vamos subir o Gabriel Carvalho, porque na base ele está muito bem, ele está mostrando o seu futebol, então ele tem que ser observado pelo Kudê, e até em cima disso, como que o Kudê observa os atletas da base? Claro que ele chegou recentemente ao Internacional, ainda no meio da temporada passada, no meio também de uma Copa Libertadores da América, mas essas duas questões, um atleta ele sobe por necessidade, por uma carência numa posição, ou porque ele está se destacando, e como que o Kudê observa também esses guris da base? Tá. Bom, eu não tenho muitas condições de dizer como é que, digamos assim, como é que o Kudê faz a análise, tá? Em relação aos atletas. O que eu posso dizer é o seguinte: durante todas as semanas, tá? Toda semana, todos os dias, tá? Praticamente, tem atletas da base do Inter que vão treinar com o grupo profissional, tá? Então, a partir daí, o futebol profissional, e eu não sei, como eu não faço parte do futebol profissional, não tenho condições de te dizer quem faz essa análise, né? Mas acredito que seja a comissão técnica, né? Fazem a análise, vão analisando esses jogadores, tá? Que vão treinando no dia a dia. Lá pelas tantas surge uma demanda, tem um treino no profissional e o Julinho, que é o gerente de transição, comunica lá no grupo, digamos assim, da comissão técnica, dizendo: olha, o profissional quer que desculpa, que o fulano, o Beltrano, venham treinar amanhã às 9 horas no Partilhante, tá? Então, acontece isso. Tanto os jogadores que são selecionados, tá? A partir da análise da transição, para o profissional para treinar no dia a dia, como alguns jogadores que são chamados por eles para treinar. Alguns jogadores ficam um tempo lá e depois voltam, tá? Fulano de tal vai ficar um mês aqui, aí fica treinando um mês lá, depois volta para a base. Agora, é um misto, tá? Esse teu questionamento, tá? A resposta, digamos assim, né? Eu não gosto de dar a resposta, as duas hipóteses estão certas, mas no caso as duas estão certas. Vamos pegar um exemplo. O João Dalla Corte, tá? O João Dalla Corte vinha treinando no profissional, tá? Vinha treinando, às vezes, esses dias, e lá pelas tantas o João disse: a partir de agora o João fica no profissional, vai treinar 1 mês e meio, 2 meses aqui. Aí acabou jogando, tá? Claro, tem uma relação da necessidade, né? Da carência de jogadores para uma posição, ou de alguém estar machucado, ou de eventualmente se olhar e ver: não, esse menino aqui ele é melhor que o que eu tenho aqui e vou colocar ele para jogar. Essa relação com o Kudê é algo que tem que ser ainda, não com o Kudê, com a comissão técnica do profissional, é algo que precisa ainda ser melhor desenvolvido. Por quê? Porque quando a comissão técnica do profissional assume, a gente estava lá na Libertadores, era o incêndio da Libertadores, né? Assumiu um pouco antes se não me engano, um pouco antes do jogo contra o River. Então, era Libertadores, tudo era foco na Libertadores. Então, todo o foco do profissional era esse. Quando termina a Libertadores, o Inter está numa situação de risco potencial no Campeonato Brasileiro, tá? Então, era importante o quê? Resolver essa situação e dar um encaminhamento adequado para o final da temporada. Então, se teve pouco tempo, digamos assim, de trabalho ou de proximidade com a comissão técnica profissional para poder se desenvolver. Agora, esse ano é um ano em que se tem respiro, né? Apesar de toda a quantidade de jogos profissional, tem como se estabelecer e se estabelecer de uma forma mais estruturada, digamos assim, essa relação, né? Mas, coincidentemente ou não, né? Se a gente for pegar o jeito que o Inter joga no profissional, ele é muito parecido com o jeito que o Inter joga da categoria sub-17 até a sub-13, digamos assim, sub-12, na base do Inter. Então, a adaptação desses jogadores no profissional com o estilo do Kudê jogando tende a ser uma adaptação mais fácil, muitas vezes, do que em outros momentos acaba acontecendo. Então, por isso que dentro daquela primeira pergunta do Dalpisol, a grande dificuldade qual é? A mudança de treinadores dificulta muito o processo, né, de revelação de jogadores. Porque cada treinador chega com a sua forma de compreender o jogo, com a sua forma de compreender o aproveitamento de jogadores da base, né, e com os seus incêndios, digamos assim, que eles precisam apagar
logo que são contratados, e com uma pressão de vencer, porque a gente sabe como é que funciona a estabilidade dos treinadores do futebol brasileiro. Felipe de Oliveira, muito obrigado pela participação conosco aqui, pelo alto nível das respostas, enfim, quando as questões foram colocadas. Sucesso pro amigo, sempre é uma satisfação imensa te ouvir aí, viu, Felipe? Bom, Flávio, Lucas, é um prazer falar com vocês, agradeço, enfim, a cordialidade sempre de vocês, da Rádio Grenal, sempre tem comigo, e enfim, estou à disposição quando precisarem, e enfim, aproveito para desejar um ótimo 2024 para vocês, né, e para todos os ouvintes, e vamos ver. Acredito que, no mínimo, a gente vai gostar do que a gente vai ver em campo em termos de qualidade individual dos atletas do Inter nessa copinha. Tomara que sim, abração. Abraço forte. Abraço. Tchau, tchau. Ainda não está